Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre o Vasco da Gama que hoje sofreu, mas é desse tipo de jogo que as pessoas vão ter mais carinho na memória, né? Um jogo duríssimo que o Vasco teve hoje contra o Criciúma, tava perdendo no primeiro tempo, mas conseguiu uma grande virada no segundo tempo, com direito ao Nenê marcando o gol de empate e depois sendo fundamental para o gol de Fábio Gomes, que eu espero que seja efetivado no Vasco. Eu, como atleticano, desejo muito que ele consiga se firmar no Vasco. Fez aí possivelmente o gol do acesso, merece aí uma continuidade de contrato, né? Fato é que o Vasco, mesmo não jogando muito bem, mas mostrando muita força de vontade, resiliência e combatividade, consegue mais uma vitória. E o esporte normalmente é feito disso, de você não se render e correr atrás e tentar essa virada, né? E o Vasco mais uma vez conseguiu. Havia feito com o Novo Horizontino um tempinho atrás e agora faz de novo contra o Criciúma, um time que sob o Jorginho não encanta nem um pouco taticamente e tem vários problemas, mas o fato é que ele trouxe esse espírito de luta para o time que estava faltando tanto com o auxiliar anterior, né, o Emílio Faro, e também com o Maurício Souza. Eu acho que o Vasco conseguiu ganhar uma alma a mais com o Jorginho e isso aí tem que dar os aplausos ao técnico. Então, gente, antes de continuar aqui o vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa live e ajude aqui esse canal a chegar aos 5 mil inscritos. E tá faltando menos de 70 agora para chegar aos 5 mil inscritos. Gente, falando sobre o jogo, né? O Vasco tinha uma pressão grande para esse resultado, mas o histórico dentro de casa nessa Série B é impressionante. É até um contraste. Fora de casa, o Vasco tem uma campanha tenebrosa, mas dentro de casa é um dos melhores mandantes da Série B e ainda não perdeu dentro de casa. E fato é que o Vasco tinha isso a seu favor. A torcida do Vasco, mais uma vez, deu um espetáculo maravilhoso. Há de se elogiar também as câmeras que a Rede Globo usou, que engrandeceram ainda mais esse espetáculo incrível da torcida, que apoiou o tempo todo, jogou o time pra cima. E assim, o Vasco, ele começa o primeiro tempo jogando muito mal. O primeiro tempo do Vasco é asqueroso, horroroso. É uma coisa assim, digno de pena, né? Como diz lá aquela jurada lá do Masterchef, né? Porque, sinceramente, o que o Vasco jogou no primeiro tempo foi tenebroso. Não conseguiu mal finalizar contra o Criciúma e o adversário ainda conseguiu abrir o placar 1-0. E era uma situação complicada para o Vasco, porque ele não perderia a quarta posição, mas naquele momento via os times adversários se aproximarem. O Sport estava vencendo, ficaria ali empatado, acho que se não me falha a memória, com o Vasco na tabela. A gente tinha ali os times cada vez mais próximos do Vasco, então era urgente que o Vasco tivesse que buscar esse empate e a virada. O empate seria positivo porque era um ponto extra, né? Num campeonato assim que está tão apertado, cada ponto é um território importante a ser conquistado. Agora a vitória era quase uma garantia de que o Vasco teria um pé na Série A da próxima temporada. E o Vasco consegue um empate, a entrada do Nenê ajuda bastante o time. O Gabriel Peck, ao meu ver, até entra com atraso, mas também ajuda bastante. O Nenê consegue um gol de empate, um gol suado, mas consegue ali. E depois a gente tem o gol do Fábio Gomes, herói improvável, né? Eu fiz aqui uma brincadeira com o Fábio Gomes no início do vídeo, porque as pessoas que me acompanham há mais tempo, né? Lembra quando eu estava comentando jogos do Atlético, onde ele estava atuando, sabe que eu considero ele um jogador muito limitado, que tem muitos problemas, mas tem uma coisa que há de se elogiar nele, que ele sabe cabecear, até também com uma estatura dessa, uma coisa que ele tinha que fazer no mínimo era cabecear, né? O cara é grande desse jeito e não consegue cabecear, é sacanagem, embora eu já tenha criticado o posicionamento, a falta de combatividade dele na hora de cabecear, acho que naquele jogo do 1-1 contra o Cuiabá. De qualquer maneira, o Fábio Gomes foi lá, no cruzamento, se não me falha a memória, do Peck, e ele conseguiu um belíssimo cabeceio. O goleiro do Criciúma mal esboçou reação. Ele ainda foi comemorar na meditação, a la Haaland, né? Ele é o Haaland do reverso, ao meu ver, né? Eu acho que assim, é a antítese pura dos dois, né? Joga na mesma posição, mas acho que em nível técnico eles não estão parecidos. Mas de qualquer maneira, foi lá com a barra, fez a meditação e conseguiu ali fazer o 2-1. E assim, o Criciúma criou as melhores oportunidades, né, na partida, levou mais perigo, mas a questão é, futebol e o esporte é sobre quem aproveita oportunidades. Quando a janela aparece, você tem que aproveitá-la. E o Criciúma não aproveitou. Fez um gol, mas perdeu um monte ali, poderia ter feito mais. E o Vasco é um time que me lembrou hoje muito aquele espírito Rafael Nadal, né? Eu gosto muito de usar referências do tênis, sou muito fã de tênis. A gente lembra do Nadal no Australia Open esse ano,
que ele fez a final contra o Daniil Medvedev, ele estava perdendo por 2 sets a 0, né? Não, chegou a ter até oportunidade de ganhar o segundo set, mas ele acabou sendo derrotado. E assim, ganhar do Medvedev de virada é uma coisa dificílima, ainda mais numa quadra que, em teoria, a vantagem era pro russo. Mas o Nadal, por mais que o jogo tivesse complicado, chegou a estar 2-3 e 0-40, né? Chegou um momento ali que parecia inevitável a vitória do Medvedev, né? Ele nunca, assim, desistiu, entende? Ele foi lá, ele continuou, lutou até o final e conseguiu uma virada histórica, né? Ele levou muito o nível dele, óbvio, né? Mas a questão é que o cara, ele só conseguiu aquela virada porque ele teve a cabeça de falar, eu vou lutar até o final, eu vou tentar lutar por cada bola, eu vou continuar até conseguir aí chegar o mais próximo da vitória. Se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. Ele sempre falava isso, né? A cada 10 tentativas que ele tentava de virar, 9 ele não conseguia, mas ele tinha que tentar porque às vezes há aquela vitória especial. E o fato é que o Vasco nesse trabalho do Jorginho tem sido muito isso, né? Não esbanjando técnica igual o Nadal, né? Porque taticamente, tecnicamente o Vasco não está encantando ninguém, mas é resiliente, tem espírito de luta, é combativo, tá sempre lutando pelos jogos. Não tinha isso com o Maurício Souza, não tinha isso com o Emílio Faro. Com os técnicos anteriores a gente via um time apático, né? Um time muito entregue. Esse time luta até o final, isso tem muito mérito do técnico. Eu até esperava mais taticamente, porque o Jorginho já fez trabalhos bem melhores que esse do Vasco, mas no final das contas ele ajuda aí o time a sobreviver na Série B, no G4 e conseguir, quem sabe, uma vaga à Série A. Basta empatar com o Ituano que o Vasco vai estar na Série A de 2023, o que é muito importante para que o projeto 77 Partners, que comece a injetar dinheiro e construir um elenco cada vez mais competitivo e com mais condições de brigar na elite do futebol brasileiro. Porque a gente sabe que um clube da grandeza do Vasco, toda a sua história, não deveria nunca estar passando tantos anos na Série B, tantos rebaixamentos. Isso não era para acontecer com o Vasco e não com essa torcida incrível que eles têm. O Vasco é para estar na elite, é para estar jogando entre os principais times do futebol brasileiro. Gente, por esse vídeo é isso. Durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.